as dores crônicas são o assunto do quadro de hoje, nosso quadro de saúde. Roda a vinheta. Vamos ficar devendo a vinheta também hoje. Hoje a gente está devendo bastante lá, pessoal de casa. Nos perdoem, né? Espero que não tanto quanto a Grécia. Bom, o anestesiologista e membro da Sociedade Gaúcha para o Estudo da Dor, Renato Bender, está conosco. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante com vocês aqui e poder discutir alguma coisa, ajudar o pessoal de casa nas suas dúvidas e esclarecer alguns assuntos. Muito bem, doutor. A gente estava comentando antes de entrar no ar, né? Dores crônicas, a gente pode encarar qualquer tipo de dor crônica, por exemplo, dor nas costas. É uma dor crônica, repetida? Dor nas costas é hoje uma das dores mais prevalentes que existe, junto com as dores de cabeça. Ela pode ser aguda, mas também pode se tornar crônica. É muito bom a gente separar a dor crônica de aguda. A dor aguda, ela tem uma função de defesa. Ela nos diz, o organismo mostra que alguma coisa está errado, que alguma região do corpo tem que ser protegida, ela tem uma função biológica. Inclusive, uma síndrome de insensibilidade congênita, as pessoas têm uma perspectiva de vida muito curta, porque elas não têm essa defesa. Já a dor crônica não tem nenhuma função biológica. Ela só gera sofrimento, ela se torna a própria doença. Então, uma lombalgia, uma dor nas costas, pode ser aguda e autolimitada e pode se tornar crônica e um grande problema para se resolver. Tem diferença entre as dores? Porque a gente vê as pessoas falando assim, doutor, e você que está em casa vai lembrar muito bem disso. Tem uma dor grossa, uma dor fina, uma dor que se espalha. Tem diferenças entre as dores que as pessoas sentem? Tem. Existem vários tipos de dor. Existe a dor nociceptiva, é aquela dor surda, é a dor gerada por músculos, por tendões. Existe a dor neuropática, que é a dor gerada por lesão em nervo, que é choque, que é queimação. Então, dependendo da patologia, do tipo de dor, ela tem uma apresentação diferente. Bom, a gente estava conversando, eu conversei bastante, Perdigão, com o doutor, fiz uma pré-consulta. Quase uma consulta, né? Exatamente, mas no sentido, a gente estava conversando também sobre os hábitos, a dor de cabeça, ou a dor nas costas, ou a dor nos joelhos, por exemplo. Essas dores crônicas estão associadas, e não diferente da dor aguda, que na verdade é um alarme, um sinal que o corpo dá e é muito importante, essas dores crônicas estão associadas a um mau hábito, um comportamento inadequado, o sedentarismo, coisas do tipo, doutor? Com certeza. Normalmente, as atitudes que nós vamos tomando na vida, como o sedentarismo, como o fumo, como a obesidade, como posturas inadequadas, atualmente muito tem se visto, outro dia eu vi um estudo da cervicalgia com o WhatsApp, quanto maior o ângulo que a pessoa usa, maior seria a dor cervical. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que atua em cima já de um organismo que pode ser mais propenso ou não para algum tipo de dor. E a mudança das atitudes é um ponto central para a gente corrigir. Muitas vezes a gente tem medidas multidisciplinares, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, para conseguir fazer com que essa pessoa saia daquela crise, saia daquele círculo vicioso e entre em atitudes mais saudáveis. Perca peso, faça exercício, reforce a sua musculatura, estabilize a coluna e por aí vai. A participação ativa é essencial. Tu vê a expressão círculo vicioso é porque, Perdigão, acaba se tornando a dor crônica a desculpa para não mudar de hábito. Ah, não, mas meu joelho está sempre doendo, não vou conseguir correr, caminhar. E aí o cara não faz nada. É verdade, é uma desculpa, né? Agora, eu achei muito interessante o que o doutor falou, doutor Renato, da questão do WhatsApp, que as pessoas... Tem um estudo, eu acho que da revista Super Interessante do mês retrasado, que mostra que as pessoas estão mudando a postura e mudariam, mas que não, que estão chegando aí os óculos, onde vai ter as mensagens dos óculos, então vai mudar, as pessoas vão começar a andar ereta novamente. Mas sobre essas desculpas, a gente vê muito isso nos idosos, né, doutor? Que, obviamente, e aí o senhor pode me corrigir, tem dores crônicas a partir de uma certa idade, enfim, pela questão de envelhecimento. Mas tem algumas pessoas que começam a ficar fracas dos braços, por exemplo, não conseguem carregar peso e reclamam de dor. Quando elas devem procurar um médico e quando elas vão
perceber que essa dor ela é crônica e que a pessoa vai ter que continuar vivendo e se adaptando a essa dor? Certo. Não, é muito importante sempre procurar ajuda. O que ocorre na maioria das vezes é que essa dor crônica não tratada vai levando a uma incapacidade física. Essa incapacidade física vai levando à perda de força muscular, à perda de várias outras funções, equilíbrio, e isso tudo vai gerando mais dor e mais perda de função. Aí é que nós temos que intervir para quebrar esse ciclo. Nós temos que usar várias maneiras de melhorar essa dor para fazer com que essa pessoa, mesmo idosa, volte a ter uma vida ativa, volte a ter uma qualidade de vida. Hoje se acredita no mundo, as pesquisas variam de 10% a 40%, 50% de pessoas com dor crônica. Se aceita em 30% a 40%. Na cidade de São Paulo, 42%. E desses 42% que têm dor crônica, 82% têm uma péssima qualidade de vida. Sim. E a incapacidade funcional tem um fator muito importante nessa queda de qualidade de vida. Agora, tem um risco muito grande, que é a automedicação, apelar para o analgésico, e aí a pessoa não vive mais. Qual é o grande risco de, por exemplo, se tomar remédio para dor de cabeça ou qualquer tipo de analgésico? Eu não quero fazer fazer propaganda para marca, né? Mas dor certo. Aquilo, dor ali, alguma coisa do tipo. É muito perigoso, doutor? Na realidade, existe a medicação correta para o tipo de dor, para a situação que aquele paciente está. Uma dor, vamos dizer, uma dor neuropática de nervo, deve-se usar anticonvulsivantes, antidepressivos, um anti-inflamatório, que se vende em farmácia sem receita, ele é útil para dor aguda. Mas, para uma dor crônica, ele tomado em doses altas por longo período, leva a problemas renais, problemas cardiológicos, problemas gástricos. Então, eu acho que a automedicação sempre ela é perigosa. Deve-se usar a medicação? Deve. Mas a medicação correta, para a situação correta, pelo tempo correto e dentro de um tratamento multidisciplinar. Não existe a pílula mágica. Quem vender uma pílula, um procedimento mágico, esse vai resolver os seus problemas, abram o olho. Ele tem que estar dentro de um contexto multidisciplinar para recuperar toda a situação. E o remédio é uma parte dele. Sim. E ele realmente pode levar a vários problemas quando mal usado. E as pessoas que usam muito remédio, muitos analgésicos, né, durante a vida, tem pessoas que não vivem sem o analgésico. Parece né? viciado, Sempre né? Parece que viciado em analgésico. O organismo ele pode se dessensibilizar com esse produto, de repente ele não fazer mais efeito no organismo, isso pode acontecer? Não, depende muito do tipo de medicação. Alguns medicamentos podem levar, vamos dizer assim... Não mais comuns são o paracetamol? Não, esses analgésicos comuns não. Eles não têm esse efeito de tolerância, mas eles têm efeitos que em doses altas têm efeitos colaterais. O paracetamol em dose alta pode ser hepatotóxico. Sim. Agora, já os opioides, os parentes da morfina, eles podem levar à tolerância com o uso continuado, ter que aumentar a dose. Cada droga tem a sua característica. Por isso que sempre ela deve ser usada com parcimônia e com orientação. Sem dúvida. Pelo que eu entendi, então, doutor, para a gente encerrar, a dor ela não é uma inimiga da gente. Ela serve, no caso de uma dor aguda, para nos alertar algum problema muito sério. Agora, ela também não pode virar uma desculpa para que a gente não possa trocar os nossos hábitos. Não é normal uma pessoa viver com dor, isso não faz parte do nosso envelhecimento, por exemplo. Não faz parte. A dor aguda tem essa função, a dor crônica não tem função nenhuma. Ela é só fonte de sofrimento, ele leva a pessoa a se afastar do seu círculo de amizades, do seu trabalho, do seu esporte, isso é o que tem que mudar. Nós temos que intervir como profissionais da saúde, como médicos, para tirar essa pessoa desse círculo e tentar reinserir ela na sociedade, na família. Então, dor crônica não é normal, ela se torna a própria doença. Bom, então acho que você de casa entendeu muito bem que ela não deve ser uma desculpa para que a gente possa ter uma vida mais saudável e uma vida bem mais feliz, né, doutor? Com certeza. Bom, eu quero agradecer as informações e a disponibilidade do doutor estar aqui com a gente e convidar para uma nova oportunidade de falar sobre a dor, que tem muitas outras questões que a gente pode levantar a respeito com de uma
que para muita gente se torna uma companheira, mas não deve ser, né? Não deve ser. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, Uma boa doutor noite. Renato Bender. Seja sempre bem-vindo.